Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Morrinho. Estou aqui mais uma vez diante desse nosso afastamento físico para dar sequência no nosso conteúdo de geografia. Espero que todos estejam bem, estejam em suas casas, bem seguros e bem saudáveis. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o conteúdo sobre mineração. É um conteúdo que está nas aulas 17 e 18 da frente 1, que praticamente encerra aí essa primeira apostila que a gente vem trabalhando. É um assunto bastante corriqueiro nos vestibulares, com duas abordagens. A abordagem a respeito das características econômicas, dos impactos econômicos e ambientais dessa atividade econômica, que é a mineração, e, ao mesmo tempo, uma abordagem um pouco mais específica, que aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de memorização para guardar esse assunto sobre a localização das principais jazidas minerais no nosso território. Beleza? Então acompanhem comigo essa aula para que a gente possa abordar com bastante qualidade esses assuntos. Para a gente começar então esse conteúdo, a primeira abordagem que eu faço com vocês é a abordagem mais tranquila, que é justamente caracterizar a atividade da mineração. E o que é a mineração? Mineração nada mais é do que a retirada de minérios, de recursos minerais na litosfera, na crosta terrestre, para que haja seu aproveitamento econômico, principalmente enquanto matéria-prima nas indústrias. Essa atividade, mineração, ela pode ser realizada através de duas formas: através da atividade que a gente chama de extrativismo mineral e da atividade que a gente chama de indústria extrativa. E aí é super importante que a gente saiba diferenciar essas duas atividades. O extrativismo mineral, que aqui no meu slide eu coloquei para vocês na cor roxa, ele começa sendo caracterizado como uma atividade do setor primário da economia. E o que é o setor primário da economia? Aquele que lida normalmente com as atividades da zona rural, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, por isso que o extrativismo mineral entra numa atividade do setor primário. Já a indústria extrativa, que aqui no nosso slide eu identifiquei com a cor verde, não participa desse setor primário, mas sim do setor secundário da economia, porque o setor secundário da economia é o setor que envolve toda a atividade industrial. Ué, Morrinho, mas no fim não é extração de minério? Sim, mas a extração de minério é feita de maneira diferente. E é por isso que o extrativismo vai ser enquadrado no setor primário, enquanto que a indústria extrativa vai acabar sendo enquadrada no setor secundário. Qual é a diferença básica? A diferença básica é no emprego de capital, no emprego de tecnologia, no emprego de maquinário, no quanto de trabalhadores são envolvidos nesse processo. Quando a gente fala de um trabalho industrial, todo trabalho industrial envolve a utilização de máquinas, todo trabalho industrial envolve uma divisão do trabalho. E para que eu tenha máquina, para que eu tenha um volume maior de trabalhadores, é essencial que eu faça uso de uma maior quantidade de capital, bem como de uma maior quantidade de tecnologia. Essa maior quantidade de tecnologia acaba sendo revestida na utilização das máquinas, e esse uso de capital para o uso de máquinas, para o uso de tecnologias, acaba possibilitando também a abrangência de uma maior quantidade de trabalhadores nessa atividade, e esses trabalhadores, cada um vai desempenhar uma atividade específica dentro dessa indústria extrativa. Portanto, pressupõe-se uma divisão do trabalho nessa atividade, que é bem diferente do que acontece no extrativismo, em que a aplicação de capital e tecnologia vai se tornar relativamente menor, até porque esse trabalho vai ser essencialmente manual e individualizado. Acho melhor do que caracterizar essas duas atividades a gente pensar em exemplos dessas duas atividades. Um exemplo de extrativismo é você pensar no garimpeiro lá no século XVII, no século XVIII, que extraía ouro nas montanhas em Minas Gerais. Nessas montanhas, muitos rios passavam por esses cursos d'água e era extraído ouro de aluvião. O que era o ouro de aluvião? Era o ouro que era retirado de sedimentos nas margens dos rios, em que o trabalhador trabalhava sozinho, aquela pessoa trabalhava sozinha, fazia uso de uma peneira, simplesmente, e com o uso do mercúrio fazia a separação do que era ouro daquilo que não era. Havia grande investimento em capital naquilo? Não. Havia grande investimento em tecnologia? Também não. O trabalho era essencialmente individual, o trabalho era essencialmente manual. Muito diferente hoje da gente pensar na atuação de uma grande empresa como a Vale.
A Vale, enquanto uma das maiores do mundo no setor de mineração, aplica grande volume de capital, aplica grande volume de tecnologia e conta com um volume muito significativo de trabalhadores nas mais diversas jazidas em que atua retirando minérios do subsolo do planeta. Quer dizer, são atividades bem distintas, porém as duas retiram recursos minerais do solo. Uma eu vou chamar de extrativismo, mais simples, aquela que pertence ao setor primário, a outra eu chamo de indústria extrativa, a mais complexa, aquela que existe ou que faz parte, perdão, do setor secundário da economia. Qual das duas hoje é mais abrangente ao redor do mundo? Se a gente pensar que o mundo vive no sistema capitalista, que ele é guiado pelo capital, pela reprodução desse capital, obviamente que esta segunda atividade, a da indústria extrativa, essa que eu circulo aqui na cor vermelha, acaba sendo a mais abrangente, acaba sendo a mais importante. E aí eu acho muito bacana que a gente passe a analisar um pouco mais do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental o desenvolvimento dessa atividade. Quando eu olho para os produtos que são retirados, em geral, do subsolo, são produtos que têm um valor agregado muito baixo. Por que um valor agregado muito baixo? Porque a quantidade de conhecimento envolvido na extração desses minérios, a quantidade de investimento em maquinário envolvendo a extração desses minérios é relativamente menor do que pensarmos em um produto industrializado, em um produto ligado aí a uma maior tecnologia. Então, à medida que eu retiro o minério de ferro no solo, esse minério de ferro vai ser processado, obviamente, vai ser vendido enquanto uma barra, e essa barra vai ser transformada em um outro produto. Veja que a partir do momento em que aquela barra de ferro é transformada em um outro produto, conhecimento, tecnologia, energia são agregados àquela barra de ferro. Isso vai agregar valor também àquela barra de ferro. Então, enquanto barra de ferro, enquanto barra de bauxita, de manganês, seja lá qual minério for, eu tenho um produto de baixo valor agregado. É basicamente uma matéria-prima e hoje a gente pode usar um outro jargão para essa matéria-prima, o jargão commodity. E o que é a commodity? É toda matéria-prima cujo valor dela é negociado nas bolsas de valores. Então, em geral, os recursos minerais são produtos de baixo valor agregado, porque são matérias-primas ou commodities. Ao mesmo tempo que possuem baixo valor agregado, para que essa extração se torne possível pela indústria extrativa, a quantidade de investimento necessária é muito grande. Esse investimento ele pode se dar de duas maneiras. O investimento direto no processo de extração desse recurso mineral, e normalmente quem faz esse processo de extração são as grandes corporações estrangeiras, as grandes empresas transnacionais. Elas atuam em várias partes do mundo e eu posso colocar a Vale como uma dessas empresas que realiza esse processo de extração, mas existe um outro processo muito importante que é o escoamento. De nada adianta eu retirar essa matéria-prima se eu não der destino adequado para essa matéria-prima. E aí entra um outro agente importante. Esse outro agente importante acaba sendo o Estado. É o Estado quem vai investir na geração de energia para abastecer aquela jazida, é o Estado quem vai investir na melhoria de uma ferrovia ou na construção de uma ferrovia, na melhoria ou construção de um terminal portuário, no acesso de uma rodovia. Quer dizer, são obras que custam muito caro, são investimentos que são muito altos, para no final chegarmos em um produto, como a gente viu aqui em cima, de baixo valor agregado. Então a gente precisa contabilizar o quanto é preciso investir na extração, no escoamento, mesmo com um produto de baixo valor agregado, para que ele traga um resultado positivo para a economia de uma certa sociedade. O volume a ser extraído ele precisa ser muito significativo. A demanda por esse produto precisa ser muito significativa, senão a questão da compensação acaba não valendo a pena. Beleza? Para além dessa questão do ponto de vista econômico, é importante também a gente pensar nessa questão do ponto de vista ambiental. Estamos falando de um produto de baixo valor agregado de uma maneira geral. Estamos falando de um produto que custa muito caro realizar sua extração, bem como seu escoamento. Estamos falando de produtos que, em geral, como vocês podem perceber nessa chavezinha, têm um grande impacto do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, social. Que tipo de impacto é esse? Se eu pensar que todo recurso mineral aparece no subsolo,
Até chegar nesse subsolo, eu preciso remover toda a formação vegetal que existe sobre esse solo. Remover formações vegetais nativas traz algum tipo de impacto para os ecossistemas regionais. Se olharmos especificamente para o caso do Brasil, como faremos logo em breve, veremos que muitas áreas na região da floresta amazônica são áreas de mineração. E quando eu penso na floresta amazônica, eu não posso esquecer o quanto ela tem uma enorme biodiversidade e o quanto essa biodiversidade pode ser afetada por uma atividade como essa. E aí eu preciso colocar numa balança o quanto vale a pena a questão do ponto de vista econômico, o quanto vale a pena essa mesma questão do ponto de vista ambiental. Uma vez que eu comece a realizar esse processo de extração, o solo onde a extração é realizada é um solo que fica mais exposto à ação da chuva, à ação dos ventos, à ação da passagem dos rios. À medida que eu tenho o processo de mineração sendo realizado sobre o solo, esse solo fica muito mais sujeito ao processo erosivo. E sendo mais sujeito ao processo erosivo, sedimentos dessas áreas que sofrem erosão podem muito bem alcançar o curso de rios. E à medida que esses sedimentos começam a se acumular no fundo desses rios, eu tenho um processo, portanto, de assoreamento que não é interessante para a vida que existe dentro desses cursos d'água. Ao mesmo tempo, quando se fala na atividade mineradora, podemos colocar como impacto a poluição desse solo, através do uso de metais pesados para que se faça a retirada, se faça a descoberta dessas jazidas minerais, o que também é um grave problema, afinal, esses metais pesados podem entrar dentro dos cursos d'água, as pessoas que dependem dessa água podem consumir, portanto, uma água muito contaminada. Ou seja, é muito importante a gente fazer um balanço entre o que vale a pena do ponto de vista econômico e o que vale a pena do ponto de vista ambiental. Vai depender muito da região, vai depender muito do tipo de mineral, vai depender muito da demanda que existe por esse mineral para que essa escolha realmente valha muito a pena. Tudo bem? A partir de agora que a gente tem uma certa noção sobre essa atividade mineradora, a gente vai para aquele tema mais específico. E qual é o tema mais específico? Saber a localização das jazidas, saber quais são os principais recursos minerais que aparecem no território brasileiro, quais são as obras de infraestrutura que surgiram para que esses recursos minerais pudessem ser escoados de alguma forma aos seus respectivos consumidores. Beleza? Então acompanhem comigo para a gente ver quais são esses principais recursos. O primeiro dos recursos minerais que a gente precisa estudar é um dos carros-chefes dentro da nossa pauta de exportações, que é o minério de ferro. O minério de ferro é um produto de suma importância na atividade industrial, em especial nessa atividade que a gente chama de siderurgia. Siderurgia é a atividade industrial responsável pela fabricação do aço, que é uma liga metálica produzida a partir de ferro, a partir de manganês, quando estes são fundidos, e que acaba sendo um produto de suma importância na indústria automobilística, de equipamentos ferroviários, aeronáutica, naval, bem como no setor de maquinários. Portanto, é um produto industrializado que tem uma grande demanda ao redor do mundo e o minério de ferro, enquanto sua matéria-prima, também passa a ter uma demanda bastante significativa. Temos o privilégio no nosso território de termos grandes jazidas, e essas jazidas estão distribuídas principalmente em duas grandes áreas. A primeira dessas áreas para a gente analisar corresponde à porção centro-sul do estado de Minas Gerais, região denominada quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero, justamente porque é uma região de um quadrilátero ao sul de Belo Horizonte, onde nós encontramos os municípios de Sabará, de Santa Bárbara, de Mariana, Congonhas, Nova Lima, e que desde o nosso período colonial, com a extração do ouro, tem destaque essa região na atividade mineradora. Veja que essa região ela se destaca em função do maior volume extraído e não em função do maior volume de jazidas, nas jazidas, dessa região. A produção em geral abastece o mercado externo, mas também pode abastecer o mercado interno, com as atividades siderúrgicas situadas na região sudeste. E por que as siderúrgicas estão situadas na região sudeste, Moinho? Porque boa parte do parque industrial brasileiro ainda se concentra na região sudeste. E se a gente sabe que o aço é uma matéria-prima importante na atividade industrial, faz bastante sentido a gente ter essas siderúrgicas situadas
na região sudeste. O que é importante que eu saiba, além do nome dessa área de onde é extraído o minério de ferro? É importante que a gente conheça um pouquinho sobre a infraestrutura dessa região. Essa região, em geral, tem sua exploração realizada pela Vale do Rio Doce, pela Companhia Vale do Rio Doce, que hoje a gente chama normalmente de Vale. E que tem esse nome, essa empresa, justamente porque o Rio Doce, que é esse rio que eu traço aqui em vermelho no nosso mapa, ele acompanha boa parte das áreas de extração, bem como de escoamento. Para possibilitar o escoamento desse mineral, existem algumas obras importantes de infraestrutura. 2 portos, o Porto de Vitória, também chamado de Porto de Tubarão, no litoral do Espírito Santo, bem como o Porto de Sepetiba, no litoral do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que esses 2 portos existem ferrovias que fazem esse escoamento. Uma primeira ferrovia, saindo da região do quadrilátero e acompanhando o curso de boa parte do Rio Doce, eu tenho a estrada de ferro Vitória-Minas, saindo de Belo Horizonte, passando pela porção leste de Minas Gerais, região denominada como Vale do Aço Mineiro, e desembocando no Porto de Vitória, no Espírito Santo. A outra ferrovia em questão, ela atravessa a porção sul de Minas Gerais, entra no estado do Rio de Janeiro, até chegar na cidade de São Paulo, no litoral paulista. Veja que as principais siderúrgicas abastecidas no Sudeste estão aqui colocadas no mapa. A Usiminas, usina siderúrgica de Minas Gerais, situada no município de Ipatinga, a Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a Companhia Siderúrgica Paulista, situada na cidade de Cubatão, ali do lado da cidade de Santos. Vale lembrar que algumas tragédias do ponto de vista ambiental aconteceram recentemente nessa região. Tragédia, turma, em função do estouro de uma barragem na cidade de Mariana, e outra tragédia muito próxima à cidade de Belo Horizonte, aqui ao oeste de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho, não no Vale do Rio Doce, mas no Vale do Rio Paraopeba, que é um afluente do Rio São Francisco, que a gente vai posteriormente estudar na parte de hidrografia. Então, isso só para a gente contar, né? Só para a gente retomar o assunto do slide anterior. O ferro é um produto importante na economia brasileira? Demais. É um produto importante na economia mundial? Demais. É um produto que vale muito no mercado internacional? Não, porque é uma matéria-prima. Tem um potencial muito grande do ponto de vista de danos ambientais? Tem. Então, são essas ponderações sempre importantes a serem feitas. Beleza? Além dessa região do quadrilátero central ou ferrífero em Minas Gerais, tem uma segunda região para a gente destacar. Acompanhem aqui comigo. A segunda área em questão para a gente destacar é a região da Serra dos Carajás, que é essa área encravada no interior da floresta amazônica, no sudeste do território do Pará. Essa região, ao contrário da região do quadrilátero central, ela não se destaca tanto pelo volume que é extraído de minério de ferro, e sim pelo volume de minério de ferro que existe dentro dessa região. Outra diferença marcante que a gente tem é que na região do quadrilátero central ou ferrífero, a gente tem uma parte dessa produção destinada ao mercado interno, justamente porque existem muitas siderúrgicas situadas na região sudeste do Brasil, que é a região mais industrializada, como a gente aprendeu. Nessa região da Serra dos Carajás, a maior parte da produção é voltada para o mercado externo, que é o mercado norte-americano, o mercado europeu e o mercado asiático, que é alcançado tanto através do Canal do Panamá, passando pela América Central, quanto contornando o continente africano até chegar no Sudeste Asiático. Morrinho, para essa região se desenvolver, o seu desenvolvimento foi autônomo? Não. A região teve um desenvolvimento dirigido através de um organismo estatal, a SUDAM. A SUDAM é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, um organismo público criado durante o regime militar
para fomentar não só o desenvolvimento econômico na região amazônica, mas para também fomentar o povoamento dessa região, já que historicamente a região da Amazônia é uma região de vazio demográfico. Não só o projeto Grande Carajás foi desenvolvido nesse sentido, mas muitas obras de infraestrutura foram construídas para a promoção desse desenvolvimento e para, de alguma forma, também estimular esse povoamento. Uma das mais importantes obras é essa que eu destaco aqui no mapa para vocês, a hidrelétrica de Tucuruí, que é considerada, até que Belo Monte esteja totalmente em operação, a maior hidrelétrica totalmente brasileira. É uma hidrelétrica que abastece de energia elétrica toda a região norte e boa parte da região nordeste também, principalmente os estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Quer dizer, uma hidrelétrica de suma importância para abastecer de energia todo esse projeto de mineração, bem como as pessoas que vão se deslocar para essa região do país. Segundo destaque que a gente tem para obras de transporte. Saindo da Serra dos Carajás, existe uma estrada de ferro chamada Estrada de Ferro Carajás, que liga essa região da Serra dos Carajás até um porto, que também é uma obra importante de infraestrutura, situado na cidade de São Luís, no Maranhão, o Porto de Itaqui. Então, Estrada de Ferro Carajás, Porto de Itaqui, duas obras interligadas para facilitar o escoamento dessa produção. E, ao mesmo tempo, existe uma rodovia que corta o Brasil de leste a oeste, que é a rodovia transamazônica, que ajuda muito não apenas na circulação de pessoas, mas também em circulação de riquezas produzidas para essa região ou a partir dessa região. Com essas grandes obras bancadas pelo Estado, tornou-se possível a extração desse minério de ferro, inicialmente por uma empresa estatal, a Companhia Vale do Rio Doce, atualmente por várias empresas privadas, inclusive a própria Vale. Tá certo? É importante a gente ponderar mais uma vez a importância de obras como essa para garantir a extração de um minério que tem um custo relativamente baixo. São obras de grande porte e, consequentemente, de grande custo. Tudo bem? Então, duas áreas importantes em relação ao minério de ferro: Serra dos Carajás, no estado do Pará, Quadrilátero Central ou Ferrífero, no estado de Minas Gerais. Uma vez conversado sobre minério de ferro, vamos dar uma olhada então nos outros recursos minerais que são importantes, beleza? Próximo recurso então importante é o manganês. Manganês traz para vocês boas notícias. Primeira boa notícia: tem a mesma utilização do minério de ferro, ou seja, é voltado para a produção de aço, é voltado, portanto, para a indústria siderúrgica. Outra coincidência: duas das grandes reservas de manganês do país coincidem com grandes reservas de minério de ferro no país: a região da Serra dos Carajás, a região do Quadrilátero Central ou Ferrífero, que acabam utilizando a mesma infraestrutura que a gente analisou quando falamos do minério de ferro. Quais obras de infraestrutura? Então, só para refrescar a memória: na Serra dos Carajás, a Estrada de Ferro Carajás, o Porto de Itaqui, no Maranhão, a hidrelétrica de Tucuruí, a rodovia transamazônica. No caso do Quadrilátero Central ou Ferrífero, a gente pode destacar a Estrada de Ferro Vitória Minas, a Estrada de Ferro Central no Brasil, o Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, o Porto de Vitória ou de Tubarão, no Espírito Santo. Quer dizer, são áreas cuja infraestrutura utilizada no escoamento de minerais permite não só o escoamento de ferro, mas também o escoamento de manganês. É importante, no entanto, a gente ressaltar que existem outras áreas de extração de manganês no Brasil. A principal área com reserva de manganês no Brasil fica no estado do Mato Grosso do Sul, como você pode reparar aqui no mapa, no oeste do estado do Mato Grosso do Sul, numa área, turma, onde aparece um planalto em meio à região do Pantanal. É a região do Maciço do Urucum. Essa região do Maciço do Urucum, ela fica junto à nossa fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, fica na porção oeste do Mato Grosso do Sul, onde se destaca aqui o município de Corumbá. O que chama a atenção dentro dessa reserva? É a maior área de potencial de exploração, mas não é a área mais explorada no Brasil. Há uma exploração muito mais intensa de manganês nessas duas regiões anteriores, a Serra dos Carajás
o quadrilátero central ou ferrífero. Outra coisa que chama a atenção é a infraestrutura que existe nessa região. Como vocês podem perceber, existe um rio que passa por essa região, construí aqui de cor bem clarinha, que é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai ele tem sequência entrando no território paraguaio, em território argentino, onde ele vai acabar se encontrando com o Rio Paraná, com o Rio Uruguai e formando o famoso Rio da Prata. O escoamento que se faz do minério de manganês do maciço do Urucum se dá através do Rio Paraguai. Mas, Morrinho, se é escoado através do Rio Paraguai, não tem que ter um porto nessa região para facilitar esse escoamento? Sim, e é justamente esse porto, o porto de Ladário, que a gente destaca no escoamento desse minério de manganês. Beleza? Há uma outra região, a gente pode destacar, que é a região da Serra do Navio. Serra do Navio é essa porção central do estado do Amapá, mas hoje a exploração não existe mais nessa região. E não é que ela não existe porque não há interesse em explorar. Ela não existe porque as reservas foram esgotadas nessa região. E aí vem mais um aspecto que chama a atenção. Todo recurso mineral é um recurso finito na natureza. Quer dizer, no momento que chega a sua exploração ao seu esgotamento, a gente não tem como renovar mais esse recurso, ou a natureza não consegue renovar mais esse recurso. Hoje, o que a gente percebe nessa região da Serra do Navio é uma cidade abandonada, como se fosse uma cidade fantasma, e um grande desastre ambiental na região. Afinal, muitas áreas de floresta amazônica foram removidas, muitas espécies acabaram se extinguindo, houve um desequilíbrio ecológico muito grande, o solo ficou muito mais sujeito à erosão, os rios ficaram mais sujeitos a assoreamento, quer dizer, realmente o que resta, como resultado da atividade mineradora é sempre um aspecto muito mais negativo do que um aspecto positivo. Tudo bem? Próximo minério para a gente estudar, acompanhando aqui comigo, é a bauxita. A bauxita é um minério muito explorado no Brasil. Ferro, manganês e bauxita são aqueles que principalmente vocês precisam dominar. Eu sei que tem bastante coisa aí para vocês guardarem. Depois, no finalzinho da aula, eu vou dar uma dica de como guardar todo esse conjunto de informações. E aqui eu tenho um recurso um pouquinho diferente dos dois anteriores. Enquanto ferro e manganês são voltados principalmente para a siderurgia, na bauxita eu tenho uma produção voltada para a metalurgia. A metalurgia é a atividade econômica que lida com a produção de outras ligas metálicas, com exceção do aço. A produção do aço é o que a gente chama de siderurgia. E qual é a liga metálica em questão, Morrinho? Como vocês podem perceber, é o alumínio, a liga metálica produzida a partir da bauxita. No Brasil, temos importantes áreas de extração de bauxita e de produção de alumínio. Uma na região sudeste, outra na região norte do país. E aí vocês vão perceber que os estados, de novo, de Minas Gerais e Pará, acabam se destacando. Inicialmente, trago as Poços de Caldas, em Minas Gerais. Poços de Caldas fica quase que na fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais. Para quem mora no estado de São Paulo, se você olha para a região onde está São João da Boa Vista, Mococa, Caconde, que é a porção leste, leste-nordeste do estado de São Paulo, você vai encontrar aí a fronteira com Minas e a cidade de Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, a atuação de uma empresa nacional, porém privada, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, e de uma empresa transnacional, uma empresa norte-americana, que é a Alcoa, a Aluminium Company of America. Então, o aproveitamento das reservas de bauxita para a produção de alumínio na cidade de Poços de Caldas. Boa parte do PIB dessa cidade deriva aí, ainda hoje, da extração desse minério e da produção de alumínio. Porém, a maior extração, as maiores jazidas que nós temos no Brasil em relação à bauxita situam-se no estado do Pará, junto ao município de Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, como aqui no mapa eu posso mostrar para vocês. Onde está o município de Oriximiná, Morrinho? Situa-se aqui, próximo a Santarém, no estado do Pará, no extremo oeste do estado do Pará. Veja, turma, que Oriximiná é banhada por um afluente do rio Amazonas, o rio Trombetas.
E o rio Amazonas ele aparece aqui no mapa, desembocando entre os estados do Amapá e Pará, junto aí à ilha de Marajó. O que é importante a gente destacar em relação a essa reserva de Oriximiná, que tem a maior jazida e a maior extração dentro do nosso país, que esse escoamento aproveita-se do potencial navegável do rio Amazonas, que é um rio bem amplo, um rio de planície, e que nessa região, turma, empresas que eram estatais, que se tornaram privadas, e empresas estrangeiras se uniram para fazer a exploração desse recurso. Morrinho, eu tenho que saber quais são essas empresas? Não vejo essa necessidade, mas apenas como ilustração da nossa aula, enquanto empresas que eram estatais, a gente pode destacar a Albras e a Alunorte, situadas no estado do Pará, principalmente próximo aí à cidade de Belém, como você pode constatar aqui nesse mapa, e a Alumar, que fica junto aí ao município de São Luís, no Maranhão. E aí é perceber, pelo conhecimento que a gente tem, que esse minério, turma, de bauxita, ele chega através do rio Amazonas no Oceano Atlântico e ele é transportado de navio até o porto de Itaqui, no Maranhão, onde acaba sendo transformado em alumínio. É importante ressaltar também que as empresas estrangeiras que atuam nesse local são empresas estrangeiras de países muito industrializados. A Alcan, que é a Aluminium Company of Canada, a Alcoa, que a gente já tinha visto, norte-americana, a Hydra, que é norueguesa e ficou recentemente famosa por conta de um desastre ambiental vinculado ao armazenamento de minérios e resíduos que acabaram contaminando a água, a BHP Billiton, que é uma empresa britânica, a Nippon Aluminium, que é uma empresa japonesa. Então, essas empresas, em conjunto com empresas brasileiras, fazem a exploração desse recurso na região norte. Joia? Para a gente terminar, uma observaçãozinha que eu acho muito pertinente a gente fazer. Toda vez que a gente tem a produção de alumínio, a gente tem esse problema de ordem econômica e de ordem ambiental. Produzir alumínio demanda uma grande quantidade de energia. E mais da metade da energia que é produzida na hidrelétrica de Tucuruí, olha aqui de novo a hidrelétrica de Tucuruí, acaba sendo voltada para a produção de alumínio. E por que há esse grande consumo de energia? Porque o processo de transformação da bauxita em alumínio demanda eletricidade no processo de eletrólise. Então, o que é interessante a gente pensar? Vale a pena a gente produzir alumínio ou vale a pena a gente reciclar alumínio? Do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, vale muito mais a pena a gente reciclar o alumínio. E somos os campeões do mundo em termos de reciclagem de alumínio. Porque a gente tem consciência ambiental? Não. Porque a gente tem uma parcela da população muito pobre e que encontra na reciclagem de alumínio, na coleta, do alumínio para a reciclagem, um meio de subsistência. Não só temos um problema de ordem econômica por conta desse elevado consumo de energia, como também temos um problema de ordem ambiental, como a grande quantidade de solo perdida no processo não só de extração da bauxita, mas de purificação dessa bauxita para depois a rocha passar pelo processo de eletrólise e assim se transformar em alumínio. Então, vale muito a pena o processo de reciclagem do que a produção em si do próprio alumínio. Isso é um conteúdo que normalmente os vestibulares gostam de cobrar. Tudo bem? Bom, dando sequência na nossa aula, vamos olhar para um próximo minério, vamos falar um pouquinho mais sobre o ouro. O ouro, enquanto recurso mineral, é um recurso que teve uma exploração bastante intensa no Brasil ao longo da nossa história. Principalmente se a gente voltar ao ciclo da mineração, ciclo esse que teve muito sucesso, principalmente no século XVIII, até o comecinho aí do século XIX. Hoje, se a gente olha para a maior parte do ouro que é empregada no planeta, é empregada como uma reserva financeira. Então, ao invés das pessoas guardarem dinheiro na forma de papel moeda, elas acabam acumulando essa riqueza na forma de ouro, uma maneira bem segura, portanto, de acumulação de riqueza. Mas também é válido lembrar que o ouro é muito utilizado na produção de joias e que pessoas guardam
as joias como uma riqueza financeira e que ele também pode ser utilizado em componentes eletrônicos. Quer dizer, muitos aparelhos eletrônicos, principalmente aparelhos de som, de transmissão de dados, né, com alta velocidade, com boa qualidade, acabam utilizando fios feitos a partir de ouro. No Brasil, quando a gente pensa nas reservas desse recurso, a gente não foge muito daquilo que a gente já tem conhecimento. Região do quadrilátero central ou ferrífero, no interior de Minas Gerais, importante desde a época, né, do ciclo da mineração, que vocês estudam em história. Região de Serra Pelada, região que ficou famosa recentemente por conta de minissérie, por conta de filme que foi produzido, sobre a saga de muitos garimpeiros que se destinaram à porção centro-leste do Pará para fazer a extração de ouro. E essa é uma imagem que eu trago para vocês do que é hoje a região de Serra Pelada. Quer dizer, era uma área que você imagina que era serrana e que essa serra praticamente desapareceu em função do volume intenso de ouro que foi extraído dessa região. Veja que é uma área encravada no meio da floresta amazônica, que você não tem nada de vegetação sobre essa região. Você tem um solo totalmente exposto, um solo que fica muito mais sujeito ao processo erosivo, como a gente já discutiu anteriormente na nossa aula. E uma última região que a gente pode destacar, ela não aparece tanto nos vestibulares, mas eventualmente ela pode aparecer, fica no norte do estado de Goiás, junto à cidade chamada Alto Horizonte, quase na fronteira com o estado do Tocantins. O que é muito interessante a gente pensar em relação ao ouro, tá? Que é o que normalmente vai aparecer no seu vestibular. Existem duas formas de fazer a extração desse ouro. A primeira forma, super comum, onde a gente tem aqui a cidade, né, a região de Serra Pelada, é fazer a extração do ouro a partir do desbarrancamento. Ou seja, jogar jatos d'água nessas parcelas do solo, fazendo com que haja um desbarrancamento de solo, e a partir do desbarrancamento do solo, a gente consegue perceber onde estão as pedrinhas, né, as reservas de ouro. O grande problema disso é à medida que esse volume de sedimentos acaba desbarrancando, rios que cortam a região acabam sofrendo assoreamento. O outro tipo, turma, de problema acontece principalmente, ou acontecia principalmente nessa região do quadrilátero central ferrífero, onde a gente tinha a peneiração de sedimentos com o uso de mercúrio. E o mercúrio, ao reluzir o ouro, facilitava a extração desse recurso. O grande problema do uso do mercúrio é que o mercúrio é um metal pesado, a água fica contaminada com esse metal pesado, peixes se contaminam, as pessoas se contaminam tanto pela ingestão da água quanto pela ingestão dos peixes. Quer dizer, é sempre importante a gente pensar quais são os impactos decorrentes de uma atividade mineradora, e nesse caso fica bem evidente o quão negativos são esses impactos em relação ao ouro. Tudo bem? O último recurso para a gente estudar mais especificamente vai ser o sal marinho. Então acompanhem aqui comigo, por favor. No caso do sal, aqui a gente tem um indivíduo realizando a extração de sal junto a uma salina, e o sal, como a gente sabe, é um recurso muito utilizado pela indústria alimentícia. A gente usa o sal também no dia a dia, na preparação de alimentos, mas a indústria alimentícia tem uma demanda muito mais elevada em relação a esse recurso. E aqui de cara eu quero trazer uma reflexão importante sobre a condição desse trabalhador na salina. O sal, quando a gente tem contato dele com a nossa pele, ele resseca muito a nossa pele. Normalmente essas salinas são em regiões de clima muito quente, de clima muito seco, então esse trabalhador ele fica muito exposto ao calor, fica muito exposto ao sol, sua pele fica ressecada, nem sempre ele é bem remunerado, então uma preocupação grande em relação a esse trabalhador da salina, eu acho importante vocês terem para pensar no seu vestibular. Mas vamos voltar ao que normalmente a gente conversa, né? Onde estão as jazidas desse recurso, se existe alguma coisa ligada à infraestrutura para a extração desse recurso. Pensando nas reservas de sal marinho, como o sal é marinho, a gente vai encontrar esse sal junto ao litoral. E o que abastece principalmente o nosso mercado interno é o sal marinho que vem da região de Cabo Frio, no litoral norte do Rio de Janeiro, região dos lagos do Rio de Janeiro. Boa parte das empresas fornecedoras de sal, você pode constatar aí nas embalagens de sal dentro da sua casa, tem esse sal extraído
na cidade de Cabo Frio. E abastece principalmente o mercado interno por quê? Porque a maior parte da população, a maior parte desse mercado interno está concentrada no Sudeste. E como é uma cidade do Sudeste, acaba facilitando esse processo. No entanto, pessoal, a maior parte do sal que é extraído no Brasil é voltado para exportação e é extraído no estado do Rio Grande do Norte, como esse mapa nos destaca o Rio Grande do Norte. Podemos destacar os municípios de Areia Branca. Podemos destacar também Macau. E um pouco mais ao sul, nesse mapa, o município de Mossoró. Toda essa produção acaba sendo destinada a um terminal marítimo, situado em alto mar, por isso que a gente chama de offshore, fora da costa, chamado Areia Branca, e desse terminal marítimo acaba sendo destinado ao mercado externo. Chama muito a atenção alguns fatores que contribuíram para essa extração no Rio Grande do Norte ser muito maior do que a extração na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O litoral do Rio Grande do Norte, assim como do Nordeste, em geral, apresenta praias mais largas, o que favorece a instalação de salinas. O clima nessa região é muito mais quente e muito mais seco do que o do estado do Rio de Janeiro, o que facilita a evaporação da água nessas salinas para a produção de sal. O que também ajuda ao mar dessa região ter uma salinidade relativamente maior, porque se trata de uma região muito quente, uma região muito seca, quer dizer que a quantidade de sal, em termos de concentração no mar nessa região, acaba se tornando muito maior. Tudo bem? Esse não é um recurso que cai bastante. A FUVEST, há uns 2 anos mais ou menos, trabalhou uma questão sobre isso na sua segunda fase, mas mesmo assim é um conteúdo pouco recorrente. Maravilha? Então, para a gente terminar, vai uma dica muito importante aqui no próximo slide para vocês. Olha. Veja que nesse slide, pessoal, eu coloquei outros 4 minérios importantes. O estanho, o cobre, o nióbio e o urânio. E que eu identifiquei cada um desses recursos em um mapa do Brasil. O estanho, o cobre, o urânio e o nióbio. E essa é a grande dica que eu posso passar para vocês nesse conteúdo. Peguem um mapa mudo do Brasil e construam nesse mapa mudo as áreas onde eu tenho os principais minérios do Brasil, as principais obras de infraestrutura para escoamento desses minérios, porque é uma maneira interessante de se memorizar esse conteúdo, porque simplesmente a leitura, simplesmente fazer exercícios sobre isso acaba não sendo algo suficiente. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas se você fizer isso uma vez, tentar memorizar, fizer isso uma segunda vez, já sem olhar para a fonte, acho que a memorização ela fica realmente muito mais fácil. Mas, aproveitando a deixa da dica, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses minérios finais. Quando olhamos para o estanho, encontramos, como eu coloquei na tabela para vocês, a maior parte das jazidas de estanho no estado de Rondônia, pertinho da fronteira com o Amazonas e o Acre, junto ao município de Ariquemes, numa mina de extração chamada de Mina do Bom Futuro. É a partir do estanho que se produz uma folha metálica chamada folha de Flandres, que é usada para a produção de latas de alimentos. Essa folha metálica que reveste a lata do alimento é a folha de Flandres. O cobre, importante mineral metálico, é encontrado em grande quantidade também na região da Serra dos Carajás, e a mina em questão é chamada de Mina do Sossego. Aqui eu tenho fios de cobre, para lembrar que esse cobre ele é produzido pela metalurgia, esses fios são produzidos pela metalurgia, e podem ser usados em aparelhos eletrônicos, porque tem uma boa condução de energia elétrica. O nióbio, muito falado pelos entusiastas do atual governo, ele encontra-se em grande quantidade no município de Araxá, região próxima ao Triângulo Mineiro, pertinho da fronteira com o estado de São Paulo, onde a principal cidade paulista próxima a Araxá é a cidade de Franca. Em Araxá, um grupo privado chamado Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, cujos principais acionistas são os donos do Banco Itaú, extraem esse recurso.
E qual é a utilidade desse recurso? A produção de aços especiais, aços mais resistentes à temperatura, aços mais resistentes em relação à durabilidade mesmo, que vão ser utilizados em dutos, oleoduto, gasoduto principalmente, bem como em turbinas de avião, de foguetes. Não há uma grande aplicação hoje no sentido de exploração do nióbio, mas a gente tem as maiores reservas do planeta desse recurso, por isso o entusiasmo tão grande do governo atual. E por fim, vale a gente destacar as jazidas de urânio, tanto no estado do Ceará, quanto no estado da Bahia, nos municípios de Santa Quitéria, no Ceará, e de Caetité, na Bahia. E a grande finalidade do urânio é a produção de combustível para a geração de energia nuclear. Se com todos os minérios vocês conseguirem fazer esse mesmo tipo de associação, o estudo fica certamente muito mais fácil. Tá? Tentem fazer isso, façam os exercícios referentes a essa aula e na revisão, com certeza, a gente vai voltar a tocar nesse assunto para refrescar um pouco mais essa matéria. Tudo bem? Galera, mais uma vez agradeço a todos pela atenção a essa aula. Nos vemos num próximo encontro. Um grande abraço. Valeu, até logo. Tchau, tchau.